Paloma, qual foi, então, se é que você pode compartilhar com a gente, o momento mais difícil da sua vida? Eu acho que essa sensação de... Eu acho que Deus não me ama tanto assim. Ai, ai, ai. Então, Você chegou nessa crise aí? eu tive que experimentar dessa provisão de Deus mandar pessoas para o meu lar. Ah, E essa pessoa ir lá falar comigo uma coisa que eu estava falando com Deus. E eu vivi esse poço emocional, um início de depressão muito profunda na minha parte pessoal. certo. Então eu tive essa desconstrução. Eu vivia antes. Eu criei um plano de vida muito bonitinho e tal idade eu ia fazer isso e aquilo, e tudo saiu ao contrário. Ai, ai, ai. Então, isso desconstrói, né, o nosso ideal. Isso abala, isso me abalou muito. Certo. Então, eu vivi Você tinha um nisso. planejamento. Exatamente. E eu vivia certinha. Sabe, eu tinha meus horários. Como diz manda o protocolo. Exatamente. Pra uma vida eu incrível. cumpri todo o protocolo, eu cumpri toda a lei, como dizia aquele homem rico que foi com Jesus. Mas faltava alguma coisa ainda pra mim. E às vezes, quando a gente recebe um não de Deus, a gente fica triste, como aquele homem que foi triste quando Jesus disse pra ele, falta alguma coisa. Então, eu me vi nesse momento. Eu vivia a minha regra divina, social, como filha, mas eu ouvi um não de Deus. E isso me deixou abalada. Infelizmente, confesso, às vezes a gente se sente assim, por infantilidade com Deus, imaturidade. E aí, quando eu recebi esse não, eu tive que entender que o amor de Deus não se tratava das coisas que eu planejei para mim. Se tratava de um amor pleno, pela minha essência, pela criatura que ele fez. E eu tive que redescobrir os planos dele para mim. Aí, a coisa começou a andar. Começou. Mas o que você fez? Pra quem tá ouvindo aqui a gente, que tá, assim, nesse momento de perdido mesmo, né? Porque a pandemia foi mestre nisso, né? Sim. Em quebrar todo o planejamento Sim. de todo mundo. Eu acho que ela foi um escape forçado, né? Para Pois é. muitos se reencontrarem com Deus. Não vou dizer escape, acho que foi uma palavra errada. Foi uma coisa forçada para o mundo, né? Para as pessoas se reencontrarem com Deus. Eu acho que a igreja, no sentido geral, foi exposta. As pessoas foram expostas à realidade espiritual que elas viviam. Eu acho que isso não quebrou muitas pessoas. Muitas pessoas entenderam que, de fato, elas não estavam vivendo com Deus. Elas estavam Revelou. vivendo... Exatamente. Quem já- Revelou elas já eram. uma religiosidade que a gente estava vivendo, em vez de viver uma intimidade, que são coisas diferentes. Qual que é a diferença pra você? Eu acho que a religiosidade, ela vai muito para esse automático. E nesse automático, você faz. Você perde muita empatia, você perde muito amor pelo próximo, você julga muito mais, você se sente muito superior. E quando a gente foi para essa reclusão, a gente viu que a gente era igual ao outro. Uau. Eu acho que é isso. E essa intimidade com Deus. Eu acho que quando a gente encontra Deus como um filho, a gente olha para o próximo muito igual, eu sou teu irmão. Então a gente tem essa empatia. Eu não posso julgar tanto você assim, porque talvez ali na frente eu possa ter o mesmo erro que você, ou lá atrás eu já tive. Então, o que eu passei hoje, eu olho pra você com compaixão. A gente não sente mais pena ou dó, a gente sente compaixão, que é muito diferente. A gente entra na história do outro, a gente ora junto e tudo mais que a gente passou. Parece que a dor, ela vem sempre conectando, né? Sim, As sim. pessoas. A maior lição que a gente tem é na dor. Por mais que a gente não goste, a gente luta contra isso. Eu lutei muito contra isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu observo muito. Então eu falava assim, não, já vi que fulano errou nisso, já não vou para esse caminho. Mas é inevitável. Eu tive que passar algumas coisas na pele para entender, de fato, a graça. O que você diria, qual o conselho, Paloma, pra pessoa que tá passando isso? Fazer? Qual que é a sua visão? Eu vou dizer o que foi para mim essencial, é a sinceridade com Deus. Eu aprendi que eu não posso entrar na presença de Deus com máscaras. Eu preciso ser muito sincera. Por mais que ele já saiba e ele sonda os nossos corações, ele deseja que a gente se submeta a ele. Essa é a diferença. A gente estava aprendendo sobre isso ontem na aula. Essa é a diferença que a gente encontra na defesa de Cristo, por exemplo, da mulher adúltera e esse homem que seguia toda a lei.
Ele não queria se submeter a esse senhorio divino. E ela já se submeteria. É o coração. Então, o primeiro passo para mim foi ser muito honesta com Deus em falar, Senhor, eu não estou me sentindo amada pelo Senhor. E aí você abre um diálogo honesto. A gente precisa ser verdadeiro com Deus. Senão a gente não vai se ajustar. A gente não consegue ser transformado sem a verdade e a sinceridade. Você acha que a religiosidade, ela tenta camuflar isso? Demais, demais. Desde os tempos de Jesus. Por isso que ele era muito rigoroso com eles. Fariseus. E era muito assim, uma vestimenta muito bonita. A gente encontra isso até hoje, né? A gente encontra pessoas muito mais santas do que a gente. A gente se sente mal e a gente encontra o santo falando, não é bem assim. Né? Ele fazia a gente se sentir abraçado pelo Pai. Eu acho que essa é a nossa missão. Eu acredito nisso. A minha missão é fazer você se sentir filha. Uou.